Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O 13º e último capítulo da Epístola aos Hebreus encerra esta imponente obra teológica com uma série de exortações práticas, pastorais e profundamente éticas para a vida comunitária e cotidiana dos cristãos. Transicionando dos grandes mistérios celestiais para as realidades da conduta terrena, o autor convida os fiéis a praticarem o amor fraternal, a hospitalidade e a solidariedade para com os presos e necessitados, além de enfatizar a santidade no casamento e o contentamento financeiro, livre do amor ao dinheiro. Relembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o texto adverte contra ensinamentos estranhos e exorta a Igreja a imitar a fé de seus líderes e a oferecer a Deus sacrifícios espirituais de louvor e generosidade. O capítulo e a epístola se concluem em um tom caloroso de oração e comunhão, com uma belíssima bênção de paz que aponta para o Deus que ressuscitou a Jesus, o grande pastor das ovelhas, capacitando seu povo para toda boa obra. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 13 do livro de Hebreus da Bíblia. Exortações finais. 1. Seja constante o amor fraternal. 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? 7. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. 10. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. 12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. 13. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
18. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. 19. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. 21. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. 22. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação, na verdade o que eu escrevi é pouco. 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. 24. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. 25. A graça seja com todos vocês. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A prática da fé na comunidade, o sacrifício fora do acampamento e as bênçãos finais. O capítulo 13 encerra a carta aos Hebreus trazendo a teologia mais profunda das alturas celestiais, os montes Sião e Sinai do capítulo 12, diretamente para as calçadas da vida diária. O autor sabe que uma fé puramente intelectual ou mística não sobrevive às pressões do mundo real. Por isso, ele entrega um manual prático de ética cristã, detalhando como os cidadãos do reino inabalável devem se comportar na comunidade, na família, nas finanças, na igreja e diante do sofrimento social. Ele reaplica o conceito do Antigo Testamento sobre os sacrifícios e faz um convite revolucionário. O nosso altar agora está fora do sistema religioso tradicional. Somos chamados a caminhar com Jesus no lugar da rejeição pública, sabendo que a nossa segurança não repousa em instituições humanas, mas no caráter imutável de Cristo. O tema central deste capítulo é: a verdadeira fé na nova aliança se válida na prática através do amor fraternal, da pureza familiar, do desapego financeiro e da submissão aos líderes. Ela exige que nos identifiquemos com a rejeição de Cristo fora do acampamento, oferecendo a Deus sacrifícios de louvor e generosidade prática. Primeiro, a ética do reino nos relacionamentos e no estilo de vida, versículos 1 a 6. O que o autor está ensinando? O autor inicia com uma série de imperativos curtos, rápidos e diretos, traçando o perfil ético de uma comunidade de fé saudável. Um amor fraternal contínuo. Versículo 1. O termo grego usado é Filadélfia. O amor entre os irmãos da igreja não deve ser um sentimento flutuante ou sazonal, mas uma constante na rotina da comunidade. 2. Hospitalidade radical. Versículo 2. Em um mundo antigo onde os hotéis e estalagens eram caros, perigosos e imorais, abrir a casa para hospedar irmãos viajantes era vital. O autor traz uma curiosidade histórica fascinante. Ao exercerem a hospitalidade, alguns, como Abraão e Ló em Gênesis, acolheram anjos sem saber. 3. Solidariedade na prisão e na dor. Versículo 3. A igreja deve exercer empatia profunda pelos irmãos perseguidos e encarcerados por causa do Evangelho. A ordem é lembrar-se deles como se aprisionados com eles e sentir os maus tratos dos outros na própria pele. A seguir, o autor protege duas áreas cruciais onde a humanidade frequentemente entra em colapso moral: o sexo e o dinheiro. As duas colunas da ética diária. O leito, casamento honrado, pureza conjugal e alvo do julgamento divino. O bolso, livre do amor ao dinheiro, contentamento prático e ancorado na presença de Deus. A pureza conjugal. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito nupcial deve ser mantido completamente puro e livre de máculas. O autor avisa com firmeza pastoral: Deus não ignorará a quebra dessa barreira. Ele mesmo julgará os imorais, os que praticam sexo fora do casamento, e os adúlteros, os que quebram a aliança do matrimônio. A liberdade financeira. Versículos 5-6. O estilo de vida do cristão deve ser livre da ganância e do amor ao dinheiro, a filargiros. O antídoto contra a ganância é o contentamento com o que já se tem. A base para essa tranquilidade financeira não é uma conta bancária cheia, mas uma promessa absoluta do próprio Deus: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabendo disso, podemos enfrentar a escassez ou a pressão do mercado com uma confiança blindada: o Senhor é o meu ajudador. O que me podem fazer os homens? A lição espiritual principal. A fé em Cristo reconfigura a nossa moralidade prática.
exigindo de nós um compromisso sério com o acolhimento mútuo, a pureza sexual no casamento e o contentamento financeiro baseado na presença constante de Deus. Aplicações práticas. 1. Praticar a hospitalidade e o cuidado. Como você pode aplicar o versículo 2 hoje? Abra sua casa para um café com amigos da igreja. Mude a sua rotina para ouvir alguém que está passando por problemas ou contribua ativamente com ministérios que cuidam de cristãos perseguidos e refugiados. 2. Blindar o seu casamento e relacionamentos. Se você é casado, invista tempo na santidade do seu lar e fuja de flertes ou conteúdos que violem a pureza do leito conjugal. Se você é solteiro, honre o casamento respeitando os limites da pureza. Lembre-se, o veredito de Deus sobre a imoralidade é certo. 3. Exercitar o contentamento diário. Quando bater a ansiedade por consumo ou o medo da falta de dinheiro, repita o versículo 5. Deus empenhou a sua palavra de que nunca vai desamparar você. Aprenda a agradecer pelo que você já tem em vez de viver estressado pelo que falta. Compreensão no Antigo Testamento. Ao falar sobre o cuidado com os prisioneiros e a fidelidade de Deus, o autor resgata o coração da lei de Moisés, que protegia o estrangeiro e o necessitado, e cita textualmente Deuteronômio 31:6 e Josué 1:5, onde Deus garante a Josué que não o deixará nem o desamparará. O versículo 6 é uma citação direta do Salmo 118:6, mostrando que o crente da Nova Aliança pode cantar os mesmos salmos de confiança que Davi cantava nas suas crises. Segundo, a fidelidade teológica e a firmeza contra inovações religiosas, versículos 7 a 9. O que o autor está ensinando? O autor volta os olhos da comunidade para sua liderança e para a herança doutrinária que receberam, estabelecendo 3 diretrizes de segurança espiritual. 1. Memória e imitação dos líderes fiéis. Versículo 7. A liderança da igreja deve ser lembrada pelo critério da palavra, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. O autor pede que os membros observem atentamente o resultado final da vida, anastrofe, a conduta diária, que esses líderes tiveram e, vendo a coerência deles, imitem a sua fé. A liderança bíblica se valida pelo exemplo de vida, não pelo marketing. 2. A imutabilidade de Cristo. Versículo 8. Em um dos versículos mais monumentais da epístola, o autor declara: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Os líderes humanos envelhecem, falham, mudam de opinião e morrem, como os antigos sacerdotes. As circunstâncias políticas e econômicas mudam, os séculos passam. Mas a pessoa de Jesus, a sua obra na cruz, a sua graça e a sua doutrina permanecem absolutamente idênticas e firmes. 3. A rejeição de modismos doutrinários. Versículo 9. Com base na estabilidade de Cristo, a igreja é proibida de se deixar arrastar por diversos ensinos estranhos. Naquela época, havia uma pressão para que os crentes adotassem regras ascéticas sobre alimentos cerimoniais e rituais alimentares judaicos. O autor esvazia o valor dessas práticas dizendo que elas não possuem eficácia espiritual nenhuma para quem as pratica. O que realmente sustenta e estabiliza a alma não são dietas religiosas, mas ter o coração fortalecido pela graça. A lição espiritual principal. A segurança teológica do cristão repousa na imutabilidade eterna de Jesus Cristo e na preservação da doutrina bíblica ensinada por líderes exemplares, rejeitando modismos e legalismos que tentam substituir a suficiência da graça. Aplicações práticas. 1. Filtrar os ensinamentos com base em Cristo. Vivemos em uma época de enxurrada de informações e influenciadores digitais teológicos. Sempre que você ouvir uma ideia teológica nova, curiosa ou performática, aplique o filtro do versículo 8 e 9. Se afasta você da simplicidade da graça e do foco no Cristo imutável da Bíblia, rejeite esse ensino. 2. Honrar e observar bons modelos. Olhe ao seu redor na sua igreja local ou na história da Igreja Universal. Quem são os pastores e líderes veteranos cuja conduta ao longo de décadas provou a seriedade da fé deles? Aproxime-se dessas pessoas, aprenda com a história delas e imite a constância da fé que elas carregam. 3. O altar cristão e o chamado para fora do acampamento, versículos 10 a 16. O que o autor está ensinando? Aqui o autor retoma o argumento central da superioridade do sacrifício de Jesus, usando uma tipologia do dia do expiação, Yom Kippur, para lançar um desafio existencial profundo. No Antigo Testamento, no sacrifício pelo pecado, o sangue dos animais era levado pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo,
Mas o corpo do animal não podia ser comido pelos sacerdotes no tabernáculo. Ele tinha que ser levado e queimado fora do acampamento, no lugar do refúgio e da exclusão. Versículo 11. O autor faz a conexão profética com a crucificação. Versículo 12 assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Jesus não foi crucificado no conforto do pátio do templo em Jerusalém. Ele foi expulso, considerado uma abominação e executado no Gólgota, uma colina de execução fora dos muros da cidade. A partir dessa imagem, o autor faz um dos apelos mais radicais do Novo Testamento. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Versículo 13. O acampamento, para aqueles leitores, representava o conforto do judaísmo oficial, a aceitação pela sociedade e a segurança dos rituais antigos. Sair do acampamento significava romper com a religião da moda, aceitar ser excomungado, perder o status social e abraçar a vergonha da cruz. O autor justifica esse desapego lembrando: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Versículo 14. Se fomos expulsos do sistema ritualístico, como adoramos agora? O autor redefine o conceito de liturgia e sacrifício na Nova Aliança. Versículos 15 e 16. Nós não oferecemos mais sangue de bodes. Os nossos sacrifícios agora são de duas naturezas. Sacrifício vertical. Versículo 15. O louvor contínuo a Deus, definido como fruto de lábios que confessam e testemunham publicamente o seu nome. Sacrifício horizontal. Versículo 16. A prática do bem e o ato de repartir, generosidade, solidariedade, mutualidade, o que temos com os necessitados. O texto carimba: pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A lição espiritual principal. Seguir a Jesus exige a coragem de abandonar as zonas de conforto religioso e a busca por aprovação social, aceitando a rejeição do mundo enquanto oferecemos a Deus sacrifícios de louvor verbal e generosidade prática. Aplicações práticas. 1. Aceitar a desonra por amor a Cristo. Não espere que o mundo moderno aplauda os seus posicionamentos morais cristãos, a sua defesa da família, a sua honestidade nos negócios ou a sua devoção a Jesus. Seguir a Cristo envolve sair do acampamento e ser visto como antiquado ou estranho. Suporte essa desonra com alegria, sabendo que os seus olhos buscam a cidade eterna. 2. Cultivar um louvor que custa algo. O versículo 15 fala em oferecer continuamente um sacrifício de louvor. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. O verdadeiro sacrifício de louvor acontece quando você adora a Deus no meio do luto, da escassez ou da dor, confessando a fidelidade dele mesmo com lágrimas nos olhos. 3. Traduzir o culto em ações de compartilhamento. Deus não está interessado em cultos dominicais bonitos se na segunda-feira nós fechamos o coração para o necessitado. O versículo 16 é taxativo. Repartir o que você tem é um sacrifício que agrada a Deus. Seja um cristão generoso com as suas finanças, o seu tempo e os seus recursos. Compreensão no Antigo Testamento. A imagem do animal queimado fora do acampamento reconstrói com exatidão a legislação de Levítico 16:27, que regulava o dia do expiação. O autor usa essa engenharia sacrificial levítica para chocar os seus leitores. O judaísmo tradicional achava que estava dentro do plano de Deus no templo, mas o autor prova que o verdadeiro altar da salvação havia se movido para fora dos muros, onde Jesus verteu o seu sangue. 4. A relação com a liderança, pedidos de oração e a bênção pastoral, versículos 17 a 25. O que o autor está ensinando? O autor se aproxima da despedida final organizando o governo interno da igreja e descarregando uma das bênçãos pastorais mais ricas de toda a literatura bíblica. O princípio da submissão e cuidado. Versículo 17 ele ordena que os crentes obedeçam e se submetam à autoridade dos seus líderes espirituais legítimos. O motivo dessa submissão é solene. Os pastores guardam as almas da igreja como quem deve prestar contas de cada uma delas diante do tribunal de Deus. O autor pede que os membros facilitem esse trabalho para que o ministério dos líderes seja feito com alegria, e não com gemidos ou peso, pois uma liderança sobrecarregada e infeliz não trará benefício ou proveito espiritual nenhum para a própria igreja. A transparência e pedido de oração. Versículos 18 e 19 demonstrando humildade, o autor pede orações para si e para sua equipe, afirmando ter a consciência limpa e o desejo sincero de viver de forma honrosa em todas as áreas, manifestando a sua expectativa de ser restituído ao convívio deles em breve.
A grande bênção de despedida, versículos 20 e 21. O autor sintetiza toda a teologia da carta em uma oração inspirada de encerramento, recorrendo a títulos e conceitos fundamentais. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. O Deus da paz, o autor que passou a carta falando de julgamento e fogo consolida que Deus é a fonte da paz restaurada. O grande pastor, Jesus é o guia supremo que deu a vida pelas ovelhas, ressuscitado pelo poder do sangue da aliança eterna, o sangue que nunca perde valor, em contraste com a aliança temporária de Moisés. O alvo da oração, que Deus aperfeiçoe e capacite os crentes com todas as ferramentas necessárias para fazerem a sua vontade, operando no interior deles aquilo que alegra o coração do Pai, por meio de Jesus Cristo. Nas notas pós-escrito finais, versículos 22 e 25, ele pede paciência com a sua palavra de exortação, trazendo a notícia de que Timóteo, companheiro de Paulo, havia sido liberto da prisão. Ele envia saudações gerais da liderança e dos irmãos da Itália e encerra com a assinatura padrão da teologia do Novo Testamento. A graça seja com todos vocês, versículo 25. A lição espiritual principal. A caminhada cristã comunitária exige uma relação de respeito e cooperação com os pastores da Igreja, sustentada pela oração intercessora e pela dependência total da graça do grande pastor, que nos capacita a cumprir a vontade divina. Aplicações práticas. 1. Aliviar a carga dos seus pastores. Pastorear pessoas é uma das tarefas mais desgastantes do mundo, e o versículo 17 lembra que eles prestarão contas a Deus. Não seja um membro murmurador, hipercrítico ou problemático. Colabore com as atividades, apoie as decisões da liderança e ore especificamente pela saúde mental, emocional e espiritual dos seus pastores. Faça com que o trabalho deles seja alegre. 2. Depender da capacitação que vem de Deus. O versículo 21 mostra que nós não conseguimos fazer a vontade de Deus sozinhos ou por força de vontade humana. É Deus quem nos aperfeiçoa e opera em nós. Quando você se sentir incapaz de vencer um pecado ou de realizar um serviço para Deus, ore com base neste versículo, pedindo que o grande pastor ative os recursos dele na sua vida. Resumo dos pontos-chave. 1. A cidadania no reino se manifesta em atitudes diárias. Constância no amor fraternal, prática da hospitalidade, empatia com os sofredores, proteção da pureza do casamento e contentamento financeiro ancorado na promessa da presença de Deus. 2. A comunidade cristã se protege de ventos de doutrinas estranhas e legalismos alimentares ao imitar a fé de líderes exemplares e ao fixar a sua âncora na imutabilidade eterna de Jesus Cristo. 3. Assim como os sacrifícios antigos eram queimados fora dos limites do acampamento, somos desafiados a seguir Jesus fora das portas, abraçando a rejeição social e oferecendo a Deus cultos baseados em louvor verbal e compartilhamento generoso de bens. 4. A estrutura interna da Igreja é fortalecida pela submissão saudável a líderes que prestarão contas a Deus, enquanto somos abençoados e aperfeiçoados pelo Deus da paz e pelo grande pastor através do sangue da aliança eterna. Reflexão espiritual final. Terminar a leitura da Epístola aos Hebreus no capítulo 13 nos deixa com uma sensação de urgência prática e de solidez espiritual absoluta. Nós começamos esta jornada no capítulo 1 contemplando a glória cósmica do Filho de Deus, que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Passamos pelos detalhes do tabernáculo, pela grandeza do sacerdócio de Melquisedeque, pela cortina rasgada do lugar santíssimo e pela impressionante galeria de mártires e peregrinos. E onde toda essa teologia monumental aterrissa? Ela aterrissa na forma como você trata o seu cônjuge na intimidade do casamento. Ela aterrissa na forma como você gerencia o seu apego ao dinheiro e confia no sustento de Deus na escassez. Ela aterrissa na sua disposição de estender a mão para quem está sofrendo e no respeito que você demonstra pelos pastores que cuidam da sua alma. A alta teologia de Hebreus é feita para ser vivida na planície do dia a dia. O chamado para sair fora do acampamento, versículo 13, continua sendo o teste definitivo para a igreja do século XXI. Nós vivemos em uma cultura que idolatra o pertencimento, a validação das massas, o aplauso público e o conforto das bolhas sociais. Queremos os benefícios da salvação de Jesus, mas queremos continuar bem vistos dentro do acampamento do mundo, negociando valores para não sermos criticados ou cancelados. Hebreus nos lembra que o nosso altar é a cruz,
e a cruz fica fora dos muros da aprovação humana. Seguir a Cristo vai custar a sua reputação em alguns ambientes, vai custar o seu orgulho, vai custar o desapego de coisas criadas e abaláveis. Mas o texto nos conforta com uma perspectiva eterna. Não temos aqui nenhuma cidade permanente. Tudo o que estamos tentando segurar neste mundo vai passar no grande abalo final. A nossa pátria é a celestial. Que nesta semana você caminhe com a segurança de quem pertence ao reino inabalável. Não tema as ameaças dos homens, não se deixe seduzir pelos pratos de lentilhas do presente e não perca o foco na graça. Que o Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, aperfeiçoe o seu coração, cure as suas feridas, firme os seus passos fora do acampamento e opere em você tudo o que é agradável diante dos olhos dele. A graça seja com todos vocês. Amém. Vou te explicar Hebreus 13 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a liturgia da vida diária e a imutabilidade de Cristo, como o autor encerra a epístola convertendo a teologia do sacrifício em ética prática, chamando a Igreja a manifestar a nova aliança por meio do amor fraternal, da pureza moral, da submissão aos líderes e da coragem de assumir a desonra de seguir o Messias rejeitado fora dos sistemas religiosos deste mundo. Primeira parte: a ética de relacionamento na comunidade. Versículos 1, 4. Versos 1, 2. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Significado: o autor desce a teologia mais profunda para o chão da vida diária. O amor entre os irmãos, Filadélfia, não deve ser um evento esporádico, mas uma constante. Ele destaca a hospitalidade em um contexto onde cristãos perseguidos fugiam de suas cidades e precisavam de abrigo. A motivação histórica é instigante. Ao abrir a porta de casa para um desconhecido na fé, o crente pode estar hospedando um mensageiro divino disfarçado. Versos 3, 4. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro. Significado: a empatia cristã exige identificação física com o sofrimento alheio. Visitar o irmão preso exige sentir a dor da algema na própria pele. No campo da moralidade, o autor ergue uma barreira de proteção ao redor da família. O casamento é sagrado e o sexo é um dom para ser vivido com exclusividade e fidelidade na aliança conjugal. Deus não ignora a traição ou a promiscuidade. Ele mesmo exercerá juízo sobre o adultério. Ligação com o Antigo Testamento. O verso 2 evoca diretamente as narrativas patriarcais de Gênesis 18, Abraão acolhendo os 3 visitantes misteriosos no carvalho de Manre, e Gênesis 19, Ló recebendo os anjos em Sodoma, mostrando como a generosidade com estrangeiros faz parte do DNA dos servos de Deus. Segunda parte: a âncora do contentamento e o Cristo imutável, versículos 5, 9. Versos 5, 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ponto. Significado: a ganância é o oposto da fé. Quem ama o dinheiro vive em eterna ansiedade e insatisfação. A cura contra o materialismo é o contentamento baseado em uma promessa de presença absoluta. Não precisamos temer a escassez econômica porque o Criador do universo garantiu que nunca nos deixará desamparados. Se Deus está no barco, o homem não pode nos causar danos definitivos. Versos 7 e 9. Versículo-chave: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Significado: uma das maiores declarações de cristologia de toda a Bíblia. Em um mundo de impérios que sobem e caem, líderes que morrem ou falham e teologias que mudam de moda, Jesus Cristo permanece como a rocha absolutamente imutável. Ele é o mesmo Salvador que operou no passado, ontem, que sustenta a Igreja no presente, hoje, e que governará a eternidade, para sempre. Por isso, o coração do crente deve ser estabilizado pela graça, e não por modismos religiosos ou dietas ritualísticas, alimentos cerimoniais, que não têm poder de transformar o caráter de ninguém. Ligação com o Antigo Testamento.
O autor extrai o consolo de estabilidade financeira e emocional citando as palavras de Deus a Josué em Josué 1:5, não te deixarei nem te desampararei, e o brado de confiança litúrgica do Salmo 118:6, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Terceira parte, o altar da rejeição e os novos sacrifícios, versículos 10-16. Versos 10-13. Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento. Significado: o autor constrói uma analogia brilhante sobre a exclusão social e religiosa. No Antigo Testamento, no dia da expiação, o sangue do animal entrava no santuário, mas a carcaça dele era levada para ser queimada no lixo, fora dos limites do acampamento de Israel. Jesus cumpriu esse padrão de forma dolorosa. Ele não foi crucificado dentro dos muros santos de Jerusalém, mas foi jogado para fora, no Monte Gólgota, como maldito e rejeitado pelo sistema religioso. O autor faz um chamado radical à igreja. Pare de tentar ser aceito pelos sistemas corruptos, pela cultura mundana ou pelo legalismo religioso. Saia do acampamento do status quo e junte-se a Jesus na margem, aceitando carregar a mesma rejeição e desonra que ele carregou. Versos 14-16. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir. Significado: já que o nosso lar definitivo não é esta terra, não temos cidade permanente, os nossos sacrifícios mudaram de natureza. Como não há mais bodes para degolar, o novo culto da nova aliança é composto por duas coisas práticas. Palavras de gratidão, sacrifício de louvor, que confessam o nome de Deus publicamente. 2. Ações de generosidade, fazer o bem e repartir. O bolso aberto e o cuidado social são os perfumes litúrgicos que realmente agradam o coração do Pai. Ligação com o Antigo Testamento. Baseia-se estritamente na lei levítica de Levítico 16:27, que ordenava que os animais sacrificados pelo pecado no Yom Kippur tivessem seus restos queimados fora do acampamento, ressignificando esse isolamento ritual como o isolamento social sofrido pelo Messias na crucificação. Quarta parte. Submissão pastoral, oração e a bênção pastoral suprema, versículos 17-21. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Significado: o autor estabelece o princípio da ordem e do respeito à liderança eclesiástica legítima. O ministério pastoral não é um cargo de privilégio ou vaidade, mas um fardo de extrema responsabilidade. Os pastores prestarão contas no tribunal de Deus pela integridade espiritual das ovelhas que lideraram. O dever da comunidade é facilitar esse trabalho com obediência e cooperação, para que o pastoreio seja um ministério alegre, e não um fardo pesado que acabe prejudicando a própria igreja. Versos 20-21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor, os aperfeiçoados em todo o bem. Significado: uma das doxologias e bênçãos pastorais mais belas e completas de todo o Novo Testamento. O autor amarra todos os grandes temas da carta nesta oração: o Deus que traz a paz, o poder da ressurreição, a eficácia do sangue que sela uma aliança indestrutível, eterna, e a figura de Jesus como o supremo guia, grande pastor. Ele pede para que Deus opere um milagre cirúrgico no interior dos leitores, capacitando-os e equipando-os, aperfeiçoe, com tudo o que for necessário para que eles consigam viver exatamente dentro da vontade divina. Quinta parte. Notas de viagem e despedida apostólica, versículos 22-25. Versos 22-25. O nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Significado: o autor encerra com um tom íntimo e caloroso de correspondência pessoal. Ele pede desculpas pelo tom duro da carta. Suportem a minha palavra de exortação, justificando que tentou ser o mais breve possível diante da gravidade do assunto. Ele traz uma notícia excelente de bastidores. Timóteo, o discípulo de Paulo, havia sido solto da prisão. As saudações vindas da região da Itália e o encerramento padrão com o selo da graça revelam um forte vínculo de amor e comunhão que unia a liderança apostólica e as igrejas primitivas espalhadas pelo Império Romano. Resumo geral. Sobre a liturgia prática dos relacionamentos e da moralidade.
Uma nova aliança deve ser visível na prática por meio da permanência do amor fraternal, do exercício estratégico da hospitalidade e da solidariedade ativa com os que sofrem e estão presos. 2. O matrimônio e a pureza sexual devem ser tratados com o mais alto nível de honra e zelo moral por toda a comunidade, cientes de que a infidelidade enfrentará o julgamento divino direto. Sobre o contentamento, a heresia e a imutabilidade de Cristo. Uma caminhada da fé exige a libertação da ganância e o cultivo do contentamento diário, ancorados na promessa absoluta da presença providente e inseparável de Deus. 2. Diante de novidades teológicas vazias e legalismos alimentares inúteis, a Igreja deve fincar suas raízes na verdade de que Jesus Cristo permanece perfeitamente estável e imutável ontem, hoje e pela eternidade. Sobre a rejeição do sistema e a nova liturgia de sacrifícios. Assim como as ofertas do Antigo Testamento eram queimadas fora do acampamento, Jesus sofreu a crucificação fora dos muros religiosos, desafiando a Igreja a romper com o mundanismo e a abraçar a desonra de segui-lo na margem. 2. Os sacrifícios aceitáveis no novo altar cristão abandonaram a esfera animal e consistem agora no louvor contínuo de lábios que professam a Deus e no compartilhamento generoso de bens com os necessitados. Mensagem central. O Cristo imutável nos convoca a sair do comodismo religioso, assumindo a sua desonra fora do acampamento, enquanto expressamos a nossa fé na vida real por meio da fidelidade conjugal, do contentamento financeiro, do respeito à liderança e de sacrifícios diários de louvor e generosidade prática. Aplicação prática hoje. Primeira, desenvolva uma rotina de hospitalidade e generosidade intencional com quem precisa de abrigo ou suporte. O verso 2 lembra que foi praticando a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Na nossa cultura individualista e desconfiada, trancamos as nossas casas e as nossas vidas em bolhas isoladas. Mude isso. Abra o seu lar para um jantar com irmãos da igreja, use os seus recursos para acolher quem está passando por uma transição difícil e entenda que o ambiente da sua casa deve ser uma extensão do altar de Deus para abençoar o próximo. Segunda, proteja a pureza do seu casamento e das suas escolhas sexuais contra o relativismo da sociedade. O verso 4 é taxativo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro. Se você é casado, feche as portas para qualquer flerte no trabalho, conversas ambíguas em redes sociais ou pornografia de bastidores. Cultive a exclusividade e o respeito com o seu cônjuge. Se você é solteiro, guarde o seu corpo e as suas emoções em santidade, sabendo que Deus leva a sério a fidelidade e a honra na esfera íntima. Terceira, faça as pazes com o seu padrão de vida atual e arranque o vício da comparação financeira da sua mente. O verso 5 ordena: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. A publicidade moderna trabalha para te fazer sentir infeliz com o carro que você tem, a roupa que veste ou a casa onde mora. Quebre essa algema de consumo nesta semana. Descanse na promessa de que Deus nunca vai te abandonar. O contentamento não é falta de ambição saudável, é a paz de saber que a sua segurança real vem de Deus e não do saldo da sua conta bancária. Quarta, tenha a coragem de assumir os seus valores cristãos em público, mesmo que isso custe a sua popularidade ou o seu status social. O verso 13 faz um convite contracultural. Saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Se para ser aceito no seu grupo de faculdade, na mesa de bar com os colegas de trabalho ou nas rodas de família você precisa rir de piadas imorais, omitir a sua fé, participar de esquemas desonestos ou negar a verdade da Bíblia, você está preso dentro do acampamento. Saia para fora. Prefira o isolamento ou o deboche do mundo a perder a comunhão íntima com Jesus. Quinta, altere a qualidade do seu culto diário focando em palavras de gratidão e atos de partilha prática. O verso 15 e 16 definem o verdadeiro culto racional, o sacrifício de louvor feito por lábios que agradecem em vez de murmurar, combinado com o ato de repartir com os outros o que vocês têm. Não adianta cantar músicas lindas no domingo se na segunda-feira você ignora o colega com fome, não ajuda quem está em necessidade ou retém os seus bens com avareza. Faça o bem. Seja um doador alegre e use os seus lábios para abençoar e edificar as pessoas ao seu redor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!